Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula com essa dedicação. Daqui a pouco é o Enem, então vamos falar um pouquinho sobre tecidos conjuntivos, né? São tecidos que eles têm uma das principais funções deles é fazer a conexão entre tecidos, entre órgãos, é fazer o preenchimento de determinados locais. Então a gente vai ver um pouquinho quais que são as principais funções e características desses tecidos, que são os mais complexos do corpo, né? Tem um grupo de grandes quantidades de tecidos aqui que a gente vai falar, né? Então, dentre eles aqui a gente vai falar do tecido ósseo, a gente vai falar do tecido cartilaginoso, né? Dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, né? Que são aqueles que estão relacionados à movimentação, que estão relacionados ao preenchimento, mas também o sangue, que está relacionado ao transporte de substâncias, e inclusive o tecido conjuntivo adiposo, né, que está relacionado ao armazenamento, principalmente, de substâncias que são lipídicas. Né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho desses tecidos que são bastante complexos. Os objetivos da nossa aprendizagem aqui são esses que estão descritos aqui, né? Então a gente vai visualizar um pouquinho deles aqui, que são os reconhecer os principais tipos de tecidos, compreender a estrutura geral deles, diferenciar os tecidos conjuntivos propriamente ditos dos especiais, né? Reconhecer as funções das diferentes células e as funções dos tecidos conjuntivos especiais também, né? Comparando entre eles as suas funções, as suas composições e por aí vai, tá bom? Quando a gente fala dos tecidos conjuntivos, de maneira geral, para poder ser englobado no tecido conjuntivo, ele tem que ter algumas características importantes. Né? Então, eles têm que ser, de maneira geral, bastante ricos na matriz extracelular. Né? Então, a matriz extracelular deles é muito importante para o tecido conjuntivo. Quando a gente falar de tecido conjuntivo, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é que ele tem uma matriz extracelular muito, muito importante. Essa matriz extracelular, ela pode ter diferentes composições, sendo desde uma matriz extracelular mais gelatinosa, uma matriz extracelular muito proteica, até uma matriz extracelular sólida, como é o que acontece, por exemplo, nos ossos, né? Então, o osso, ele tem essa capacidade, essa composição mais sólida, enquanto que, por exemplo, o tecido conjuntivo frouxo, né? Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele tem uma composição mais gelatinosa dessa matriz extracelular. Eles são ricos principalmente em proteínas, né? Mas não é só essa a composição dessa matriz celular, ela vai ser diferenciada para cada tipo de tecido tecido conjuntivo que a gente estiver falando. Então, cada um deles vai ser classificado, inclusive, de acordo com a composição dessa matriz extracelular. Normalmente, esses tecidos, eles vão ter umas células mais esparsas, né, mais espaçadas entre elas. Não é uma via de regra, tá? Porque existem exceções aqui, a gente vai falar delas daqui a pouco, mas de maneira geral, eles têm essas características das células ser mais espalhadas, tá bom? Enquanto também eles são bem irrigados, eles têm uma grande quantidade de vasos sanguíneos entre eles. Claro, vai existir exceção, a gente vai falar delas, mas de maneira geral, eles são muito bem irrigados com vasos sanguíneos, tá? De maneira geral, eles podem ser bem firmes e túrgidos, em alguns casos, né? Como o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele é bem firme, mas ele também tem essa característica de ser mais túrgida. Ele vai ter uma capacidade de osmótica de absorver bastante água, e isso vai dar uma turgidez bastante grande para ele. Ele vai ser capaz de ter uma quantidade de águas entrando nele bastante grande. Inclusive, isso é importante para a nutrição de tecidos adjacentes a eles, como é o que acontece, por exemplo, na pele humana. Tá? De maneira geral, o tecido conjuntivo muito responsável pela nutrição de tecidos que estão adjacentes a eles, principalmente o tecido epitelial, tá bom?
A origem desse tecido, a origem embrionária dele, vem da mesoderme, né? Então lembra daqueles 3 tecidos embrionários? Da ectoderme, da mesoderme e da endoderme? Pois é, a origem embrionária do tecido conjuntivo é da mesoderme, tá bom? Então ele vai originar principalmente esses tecidos conjuntivos. Como eles são uns tecidos que têm várias funções e eles são classificados de acordo, por exemplo, com a composição da matriz extracelular, eles vão ter várias funções e cada tipo específico de tecido conjuntivo vai ter sua função específica. Mas reunindo todas essas funções deles, nós temos aqui, ó, o preenchimento de espaços. Então, o espaço entre um tecido e outro, ele vai ser preenchido principalmente pelo tecido conjuntivo, tá? A sustentação e a conexão entre órgãos, né, e tecidos, de maneira geral, ela vai acontecer principalmente por esse tecido conjuntivo, tá? Então, o espaço entre, por exemplo, um tecido e outro, ele vai ser preenchido por tecidos conjuntivos. Como dentro dos tecidos conjuntivos nós temos o tecido sanguíneo, uma grande importância vai ser o transporte de substâncias no corpo. E aí eu estou falando de transporte de tudo, né? De hormônios, eu estou falando de transporte de oxigênio, gás carbônico, nutrientes, tá bom? Minerais, vitaminas. Então, tudo isso vai ser transportado através do sangue. Além também da nutrição. O tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele vai ficar logo abaixo do tecido epitelial. E por ficar logo abaixo, e o tecido epitelial ser um tecido que é avascular, por assim dizer, ele não vai ser nutrido por vasos sanguíneos que passam dentro dele. Então, quem vai ser responsável por fazer essa nutrição vai ser justamente o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ok? No caso, quando a gente estiver falando de tecido epitelial. Então, logo abaixo desse tecido epitelial, você vai ter uma camada de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que faz essa nutrição. O tecido conjuntivo, ele também é responsável pela produção das células sanguíneas, né? O tecido conjuntivo hematopoético ou hematocitopoético, por assim dizer, ele é responsável por produzir as células do sangue e é considerado um tecido conjuntivo especial. Como o tecido conjuntivo ele vai produzir as células sanguíneas, você tem também que ele é um importante sistema de defesa do organismo, tá? Então você vai ter células especializadas nele que são importantes para a defesa do nosso organismo. O reparo e a cicatrização no nosso organismo, elas vão acontecer principalmente por causa de tecidos conjuntivos adjacentes aos tecidos lesionados. Por exemplo, quando você tem uma lesão na pele, o tecido conjuntivo, propriamente dito, o frouxo, ele vai começar a realizar o reparo daquela região e a defesa daquela região lesionada. Então, isso vai ser muito importante para esse tecido que a gente está falando, porque ele quem vai otimizar e vai ser responsável pela cicatrização naquele local. Lembrando que esse tecido ele vai ter as chamadas células mesenquimais. Essas células são consideradas células multipotentes e que elas podem se diferenciar em diversos outros tipos celulares do tecido conjuntivo, tá? Elas não podem se diferenciar, por exemplo, em células do tecido epitelial, mas nas células do tecido conjuntivo, elas podem ser diferenciadas nelas, tá bom? O armazenamento de substâncias, e aqui eu falo de substâncias tanto orgânicas, tá? Tanto orgânicas quanto inorgânicas. Essas substâncias inorgânicas, tá? Você vai ter um importante armazenamento, como por exemplo, nas substâncias orgânicas eu estou falando de lipídios, né? Esses lipídios que a gente, quando come em excesso, eles se acumulam em determinadas regiões do corpo, eles vão se acumular em tecido adiposo, que é considerado um tipo de tecido conjuntivo, ok? Enquanto
O armazenamento de substâncias inorgânicas, por exemplo, minerais, elas vão acontecer, por exemplo, nos nossos ossos, que são também considerados um tipo especial de tecido conjuntivo, tá bom? Então vamos entender como que é a composição, como que é a classificação desses tecidos, né? O tecido conjuntivo, e aí quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente está falando dos tecidos conjuntivos propriamente ditos e dos tecidos conjuntivos especiais, tá? Sendo que os propriamente ditos, eles são classificados em frouxo e denso, de acordo com a matriz extracelular desses tecidos, eles vão ser classificados como frouxos ou densos. E, obviamente, quando a gente fala de tecido conjuntivo denso, a gente está utilizando essa nomenclatura e a gente vai falar de cada um desses tipos de tecido, então calma aí, segura, que a gente já vai falar de cada um deles, tá? A gente está falando de tecidos conjuntivos propriamente ditos modelados e não modelados. Professor, é importante saber a localização desses tecidos? Para alguns vestibulares vai ser muito importante. O Enem, ele vai pedir a composição, vai ser classificado e você vai precisar saber mais da composição desse tecido. Por exemplo, um poluente, um organofosforado, aonde que ele vai ser mais acumulado no organismo? Ele vai ser acumulado principalmente no tecido conjuntivo especial adiposo. Mas por que, que ele vai ser acumulado no tecido adiposo? Porque um organofosforado ele vai ter uma característica molecular de ser apolar. E por ser apolar, ele vai se acumular em regiões onde você tem altas concentrações desse tipo de molécula. E, por exemplo, a gente pode falar do tecido adiposo. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de um mineral, né, que ele vai ter uma certa afinidade com outros minerais, ou até mesmo substituir alguns minerais que estão, por exemplo, na nossa matriz óssea, né? Então, esses minerais podem se acumular no tecido ósseo e por aí vai. Tá? Então, saber a composição desses tecidos pode te ajudar a resolver uma questão que pode ser considerada, por exemplo, de nível médio ou difícil no nosso Enem que vem por aí, ok? Aqui é só uma figurinha para poder mostrar para vocês os diferentes tipos de tecidos conjuntivos que nós temos, tá? Lembrando que esses tecidos conjuntivos aqui não estão todos representados, tá? Mas de maneira geral são os principais e aqueles que a gente precisa saber com mais cuidadinho, tá bom? Então vamos entender quais são os componentes desse tecido. A substância fundamental amorfa, daqui para frente vocês vão ver no material extra aí, que a gente chama ela de SFA, substância fundamental amorfa. O que essa substância fundamental amorfa ela pode conter? Ela vai ter alguns disacarídeos que estão ligados entre si, né? E esses disacarídeos eles também ficam ligados a alguns íons com carga principalmente negativa. Esses íons que são polares, eles vão auxiliar o nosso organismo, o tecido conjuntivo, por assim dizer, a absorver uma grande quantidade de água. Tá? E ao fazer isso, o que eles vão fazer? Para esse tecido que eu falei, esse tecido ele é normalmente muito rico em vasos sanguíneos. O que vai acontecer? Como esses capilares eles passam ali por dentro do tecido conjuntivo, com essas glucosaminoglicanos, por exemplo, o ácido hialurônico, ele vai fazer, associado ao ácido hialurônico, o que ele vai fazer? Ele vai trazer a água de dentro do plasma sanguíneo para dentro do tecido. Isso vai fazer o tecido, por exemplo, dar aquela inchada, tá? Esse processo de retirada de água do sangue, tá bom? É desse plasma sanguíneo que acaba extravasando no tecido. E lembrando, tá? É o plasma que extravasa, não é o sangue. O plasma extravasa um pouco, ele sai um pouco desse capilar sanguíneo e ele entra no tecido conjuntivo. Aquela inchada, tá? Esse vatação.
ele também é importante para poder captar alguns íons que estão no plasma sanguíneo. Então, você tem essa captação no tecido e que vai auxiliar, por nutrição dos tecidos que estão adjacentes a ele. Tá? Entre outras coisas, a gente vai encontrar glicanos, né, que são algumas proteínas, glicoproteínas, por assim dizer, que estão ali naquele tecido e que são também importantes componentes dele, né, que fazem parte da estrutura desse tecido conjuntivo. E algumas glicoproteínas adesivas, que vão gerar essa adesão entre órgãos, entre tecidos diferentes, tá bom? E que vai dar essa composição importante, tá? A função dessa substância fundamental amorfa são várias. Aí a gente pode colocar como nas principais funções aí, ó, preencher os espaços que existem no corpo, promover a união entre as células que existem no tecido conjuntivo e as próprias fibras, né, que são produzidas por essas células, facilitar a passagem de algumas moléculas. As células, algumas células, elas podem migrar dentro desse tecido conjuntivo. Por exemplo, os macrófagos, eles migram de regiões em regiões para poder facilitar a defesa do nosso corpo, por exemplo. E até mesmo alguns íons, né? Favorecer o trânsito desse líquido intersticial, essa matriz intersticial, ela vai ser favorecida por causa dessa substância amorfa, né? Ela vai principalmente para que você tenha a deposição de resíduos metabólicos das células que estão adjacentes, das próprias células do tecido, né? Então você tem a captação de resíduos, mas também tem a captação de nutrientes que vêm pelo sangue. Essas trocas de resíduos e nutrientes entre o tecido conjuntivo e o sangue, né? Os capilares sanguíneos, ela é importante para o transporte de substâncias. Lembrando que é uma das funções do tecido conjuntivo. E, obviamente, esse tecido, com essa grande quantidade de proteínas, acaba, e com essas proteínas fazendo parte dessa matriz extracelular, acaba dificultando, por exemplo, a invasão de alguns micro-organismos. Né? Então, se ocorrer a entrada de algum micro-organismo, por exemplo, para um machucado, o fato dessa matriz, dessa substância fundamental amorfa, ela ter poucas células e uma grande quantidade de proteínas, acaba dificultando a ação de alguns micro-organismos. Não impede, mas dificulta. Tá? Isso é muito importante para o tecido conjuntivo. Outros componentes aqui são as fibras desses tecidos conjuntivos. Nós temos 3 tipos de fibras que existem aqui, que são as colágenas, as reticulares e as elásticas. Tá? Sendo que as colágenas, elas são as mais comuns. Importante aqui, o que é o colágeno? É uma proteína, são redes de proteína, tá? Normalmente elas vão estar em trios, fazendo hélices que vão se contorcer, tá? E por elas terem essas hélices de proteínas, tá? De grupos de proteínas, essas fibras colágenas, elas vão ser bastante resistentes, tá? O fato delas serem bastante resistentes confere uma boa estrutura para alguns locais no nosso organismo. Lembrando que o nosso organismo, para poder produzir essas fibras colágenas, hoje a gente sabe da associação dessas fibras colágenas com a produção delas está vinculada à presença de vitamina C nas células. Então, o fato de não ter vitamina C na célula dificulta a produção desses colágenos, dessas fibras colágenas. Como dificulta essa produção de fibra colágena, faz com que a matriz extracelular desse tecido conjuntivo fique menos rígida, né? Ela vai ficar mais flexível, ou até mesmo mais frágil. E com essa fragilidade toda, acaba favorecendo o sangramento, uma vez que, se você olhar aqui, ó, na camada da derme, você vai perceber que tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos, ó. E se essa rede
né, essas fibras colágenas, elas não estão fixando bem esses vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos se rompem de forma mais fácil. Isso é hoje o que a gente conhece, a gente entende que é uma das causas do escorbuto. A falta de vitamina C, ela retira um pouco dessas fibras colágenas, que faz com que os dentes ou haja maiores quantidades de sangramentos em regiões, por exemplo, como nos dentes, e acaba impedindo o dente de se ligar no alvéolo do dente ali, né? E essa raiz acaba sendo comprometida, fazendo com que o dente acabe ficando com uma facilidade de cair, tá? E com vários sangramentos, principalmente na gengiva. Também nós temos aqui as fibras reticulares, elas são constituídas de um tipo de colágeno que a gente chama de colágeno tipo 3. Essas fibras reticulares, elas não são tão rígidas quanto as fibras colágenas. Lembrando que colágeno é um grupo de fibras, né, um grupo de proteínas que nós conhecemos hoje mais de 18 tipos deles. No caso das fibras reticulares, elas vão ser compostas por um tipo específico de colágeno, que é o colágeno tipo 3. Esse colágeno tipo 3, ele é mais flexível do que os demais. E essas fibras reticulares, elas estão muito associadas a órgãos que têm alguma associação, por exemplo, com o sangue, o baço, o fígado, né, que são órgãos que vão auxiliar o nosso organismo a deteriorar, a reciclar as células sanguíneas, tá? Principalmente as células vermelhas. E por último, as fibras elásticas, que são compostas de elastina e fibrilina. Essas fibras são as mais finas de todas, mas elas conferem ao nosso organismo a maior elasticidade, né? Então faz com que você puxe a pele e ela volte para o lugar de forma adequada. Lembrando o seguinte, as fibras colágenas, elas são mais rígidas, então elas permitem que a gente puxe a pele e ela não se rompa, tá? Enquanto a fibra elástica, ela vai conferir maior flexibilidade, então ela faz com que, após puxar, essa pele volte para o lugar aonde ela estava, mantendo aquela estrutura. Inclusive, um dos motivos do processo de envelhecimento é justamente a calcificação dessas fibras elásticas. Então, com o passar do tempo, né, com o passar da idade, essas fibras elásticas elas vão sendo deterioradas e, inclusive, podendo ser até calcificadas. Isso faz gerar as rugas com o passar dos anos, né? Então, é importante a gente entender que essas fibras elásticas elas estão relacionadas, por exemplo, com o processo de envelhecimento, tá bom? O tecido conjuntivo aqui, ó, ele vai englobar principalmente na nossa pele a camada da derme, tá bom? Esses tecidos conjuntivos, a derme e a hipoderme, ok? Só que aqui, quando a gente está falando dessas fibras conjuntivas, elas vão estar muito concentradas nessa camadinha aqui, nessa segunda camada de pele, que é a derme, ok, gente? Lembrando que eu falei para vocês que os tecidos conjuntivos eles são classificados em propriamente dito e especiais. Vamos falar primeiramente dos propriamente ditos, tá bom? Isso é uma classificação didática. A gente utiliza, os histologistas utilizam essa classificação didática para poder facilitar o estudo, né? Então, quando a gente fala dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, a gente tem a classificação deles em frouxos e densos. Como o próprio nome já diz, o tecido conjuntivo frouxo, ele é mais espalhado, né? Você vai perceber aqui, olha só, essas células aqui são de tecido epitelial, tá bom? Epitélio de transição, como por exemplo o que tem na nossa bexiga. Enquanto essa parte de tecido aqui, você percebe que tem várias fibras, tá vendo? Ó, e poucas células e elas estão muito esparsas. Então perceba que é uma característica do tecido conjuntivo essas células mais espalhadas, né? Você vai perceber também que o tecido conjuntivo, como ele tem essa importância
de nutrir o tecido epitelial, muitas vezes em cortes histológicos, você vai observar alguns vasos sanguíneos passando por ele. Nesse específico aqui nós não vamos ter, mas como por exemplo nós observamos nessa figura aqui, ó, você vai observar que vai ter uma grande quantidade de vasos sanguíneos percorrendo esse tecido, tá bom? Então, é uma grande importância dos tecidos conjuntivos essa irrigação. O tecido propriamente dito frouxo, como o próprio nome já diz, ele é frouxão, ele é largado, né? Como ele é largado, ele é menos resistente à pressão. Aqui eu estou colocando pouco resistente, porque em comparação com o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ou com tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele é menos resistente, tá? Mas se eu comparar com outros tipos de tecido, ele tem uma certa resistência. Qual que é a função do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo? Ele vai ter como função o preenchimento e o suporte. Como ele está próximo ali da pele, ele também vai ter como função a cicatrização, tá? Então, a cicatrização que ocorre logo abaixo da nossa pele, ela vai ser importante por causa desse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, tá? E aqui eu vou começar a abreviar um pouco, tá bom? Então, quando eu falar de TC daqui para frente, já imagina que é tecido conjuntivo. TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito, ok? Dê uma olhadinha que tem um esquema para você observar, você vai ver que você tem algumas fibras, perceba que as fibras mais grossas, elas são de colágenos, e as fibras mais finas, ó, elas são de elastina, ok? Então, você vai perceber esse tipo de coisa. E as células, né, é claro, espalhadas aqui. Né? Você vai ter alguns fibroblastos, fibrócitos, tá? De maneira geral, olha só, quando a gente fala de blasto é uma célula jovem, ok? Quando a gente falar de fibrócito, então quando eu colocar no final aqui o cito, você já vai imaginar que é uma célula que já está madura, que ela já está adulta, ok? Então, em todo o tecido conjuntivo, a gente vai falar lá de fibroblasto, fibrócito, osteoblasto, osteócito. Então, quando eu falar o blasto aqui, eu estou falando de uma célula mais jovem, tá bom? No tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, você vai ter como principal importância desses fibroblastos a produção de toda essa matriz extracelular, tá bom? Tranquilos? Enquanto que a gente fala aqui no tecido conjuntivo propriamente dito, denso. O denso, você vai olhar para o tecido e você vai ver que ele está bem mais denso, bem menos, com uma grande quantidade de proteínas ali. Né? Quando você faz essa coloração, dá uma olhada nesse tecido. Você vai perceber que mesmo as células esparsas aqui, você vai ter uma grande quantidade de matriz extracelular, e no caso, né, desse tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai dar suporte, por exemplo, para alguns órgãos do nosso corpo, tá bom? Você olha aqui, por exemplo, que nessa figura, na letra B aqui, ó, você tem os túbulos seminíferos. Vamos lembrar onde que esses túbulos seminíferos estão? Eles estão principalmente lá nos testículos, né? Então, em volta dos testículos, você tem esse tecido conjuntivo propriamente dito denso. Só que você observa que esses dois tecidos aqui, eles têm uma diferença entre eles. Enquanto nessa letra A aqui, você observa que não parece ter um padrão para as fibras, nesse segundo aqui, na letra B, as fibras parecem estar depositadas de forma paralela, né? Então você já observa que no caso do não modelado, ele não tem um modelo a seguir, né? Essas fibras, elas estão densas, compactas, mas elas estão em várias direções, 3 ou mais direções de maneira geral, tá bom? Enquanto aqui nesse tecido conjuntivo propriamente dito denso, você observa que ele está mais denso e essas fibras elas têm uma orientação, tá? Elas estão ali bem compactas e bem orientadas numa direção, tá?
Isso faz o tecido conjuntivo, propriamente dito, modelado, ok? Quais são as funções desses dois tipos de tecido? De maneira geral, eles têm como função o preenchimento e o suporte. Só que tem uma coisa aqui, ó, tem que tomar cuidado, porque onde que a gente encontra principalmente esses tipos de tecido? Olha só, o tecido conjuntivo denso modelado, você pode encontrar em tendões, tá? Nos tendões. Esses tendões, eles vão ser, por exemplo, a ligação entre um músculo e o osso, a ponta do músculo e o osso. Isso gera, por exemplo, a nossa movimentação, né? Essa movimentação ela é importante. O não modelado, você pode observar também em articulações, tá? Que vai diminuir a fricção entre um osso e outro, ok? Olha o esquema deles aqui. Então, do mesmo jeito, as fibras, né? No caso do não modelado, você vai ter fibras mais compactas, ó, mais compactadas, e você vai ter, no caso do não modelado, diferentes orientações. Enquanto no modelado, você vai observar que essa orientação ela é paralela entre si, né? As células continuam sendo esparsas, ou seja, espalhadas nesse tecido, tá bom? Quais são os principais tipos celulares dos tecidos conjuntivos? Olha só, lembra que eu falei, blasto, ó, ó. Quando a gente fala de blasto, a gente está falando de células mais jovens, ok? Quando a gente coloca a terminação aqui, ó, cito, então fibrócitos. Os fibrócitos são os fibroblastos que já tiveram um amadurecimento maior. Mas, de maneira geral, a gente vai observar aqui alguns comportamentos, tá? Olha só, o fibroblasto, eles vão ter como função, né, a produção da substância fundamental amorfa, das fibras que tem ali. Algumas coisas que a gente vai observar neles é que eles têm uma forma estrelada, um núcleo grande dentro desse tecido. Ah, professor, mas qual a origem desses fibroblastos? Você vai perceber que essas células que são blastos, né, que são células jovens, você vai perceber que a maioria delas vem, ó, de células mesenquimais, que são consideradas, tá, ou células mesenquimatosas, são consideradas as células tronco multipotentes. Elas normalmente ficam ali em volta do tecido conjuntivo e, quando necessário, elas fazem a modificação, elas fazem a diferenciação nesses tecidos, tá bom? Então, nós vamos perceber aqui que essa célula, o fibroblasto, por exemplo, ele vem de uma diferenciação da célula mesenquimatosa. Os macrófagos são células que estão presentes nos tecidos frouxos, eles são amorfos e têm um grande núcleo. O macrófago, diferentemente do fibroblasto, ele vem do tecido sanguíneo, tá? Então, o monócito, que é uma célula que fica no tecido sanguíneo, ele vai, após algumas horas no tecido sanguíneo, ele vai realizar um processo chamado de apedese, que ele vai sair do tecido sanguíneo e entrar nos tecidos em volta de outros órgãos, por exemplo, e quando ele faz isso, ele se diferencia, ele aumenta em tamanho, ele alcança maiores partes, né? Então ele vai criar alguns pseudópodes ali e que vão facilitar. Uma outra coisa importante, que e eu não coloquei na tabelinha aqui, mas que existem também, são as células dendríticas, que são ainda maiores do que os macrófagos e também têm como função fazer a proteção do organismo. Tá? Então, a primeira célula de defesa do nosso organismo são os macrófagos. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Por exemplo, quando acontece a perfuração de algumas partes do organismo, quando gera alguma lesão tecidual, por exemplo, tá? Já os mastócitos, eles são células de defesa do nosso organismo e que são diferenciados diretamente da medula óssea
eles migram para os tecidos, e lá nos tecidos eles vão ficar ali e são responsáveis, por exemplo, por algumas reações de produção de heparina e histamina. A maior parte das reações alérgicas são provocadas pelo excesso de produção desses organismos em histamina. Então, quando você observa eles ao microscópio, eles têm alguns grânulos no citoplasma que são muito ricos nessas duas substâncias, tá? E à medida que eles liberam, eles vão acabar produzindo algumas respostas alérgicas. Os plasmócitos são células responsáveis pela produção de anticorpos. Então, assim como os mastócitos e os macrófagos, eles são responsáveis pela defesa do corpo, com uma diferença. O plasmócito, ele vai produzir anticorpo especificamente, tá? Então, quando o linfócito B migra para o tecido, ele vai acabar se diferenciando, né, num plasmócito. Beleza, gente? As células mesenquimatosas, como eu já falei para vocês, eles são considerados as células tronco multipotentes, que ficam em volta do tecido conjuntivo ali, para, se necessário, eles fazerem a diferenciação, tá bom? Quando a gente fala aqui, ó, de outras células que são importantes no tecido conjuntivo, a gente fala dos tecidos conjuntivos especiais, né? O tecido conjuntivo especial, cada um desses tipos de tecidos, eles vão ter células específicas dele. Então, quando a gente fala de adipócito, a gente está falando de uma célula do tecido adiposo. Qual que é a função do tecido adiposo? A gente vai chegar lá, mas a função dele é armazenamento de lipídios. Então, como essas células têm essa função, elas vão ficar ali no tecido adiposo para esse armazenamento. Essas células, de maneira geral, elas vão ser células grandes, elas vão ter um núcleo bem pequenininho e dentro da célula vai ter um vacúolo muito grande que serve para poder fazer o armazenamento desses lipídios, tá bom? Quando a gente fala aqui dessas células de adipócitos, elas são diferenciadas justamente das células mesenquimatosas, tá bom? Os condroblastos, lembra lá dos condrictes? Condrictes são condrictes por quê? Porque o esqueleto desses animais, ele é composto principalmente por cartilagem, né? Principalmente não, são constituídos de cartilagem. Então, os condroblastos são células que estão presentes nas cartilagens e que são responsáveis pela produção dessa fibra, né, das cartilagens. E aí a gente vai falar de cada uma das fibras que existem nas cartilagens. Calma lá que a gente já chega, tá? De onde que eles surgem? De onde que eles surgem? Das células mesenquimatosas, tá bom? Então, quando a gente fala dessas células, elas são muito importantes, né? Elas são muito importantes porque elas são multipotentes, ok? Os osteoblastos, também derivados das células mesenquimatosas, eles formam as células que vão secretar a matriz óssea, né? Então, eles vão secretar aquela matriz óssea que é muito, muito rica em fosfato de cálcio. Essa matriz óssea ela vai ter essa aparência mais sólida e é justamente uma grande importância para o osso, porque ele mantém a estrutura do nosso organismo, né? Então, esses osteoblastos, quando eles são diferenciados, eles vão formar os osteócitos. Professor, mas existe uma outra célula chamada de osteoclasto. O que o osteoclasto faz? Eles são células que são as fusões de várias células que derivam, né, do sangue. Elas fazem o processo de apedese do sangue para a superfície do osso e elas se fundem. Ao se fundirem, né, esses monócitos, ao se fundirem, eles acabam formando no osso, eles vão ser diferenciados em osteoclastos. Ah, mas por que eles são importantes? Porque eles fazem a reciclagem da matriz óssea do tecido.
tá bom? Então, toda essa reciclagem que é promovida, lembra lá da gente falar do paratormônio e da calcitonina? Esses osteoclastos, eles são estimulados por esses dois hormônios, e à medida que esses dois hormônios atuam no tecido ósseo, eles vão reciclando ou depositando uma maior quantidade de fosfato de cálcio na matriz óssea, tá bom? Lembrando que isso tudo pode ser influenciado, por exemplo, por vitaminas, né, como por exemplo a vitamina D, a vitamina A, elas influenciam nessa parte no nosso organismo, né? Os tecidos conjuntivos e especiais, eles são classificados aí, né? O adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, né? E o hematocitopoiético, ou tecido sanguíneo. Nós vamos começar com o tecido adiposo. Olha para as características da célula dele, que eu já tinha comentado aqui com vocês. Então, a célula ela vai ter um núcleo relativamente pequeno, tá bom? E um vacúolo muito grande, muito importante, que pode existir nessa célula, né? Que vai ser responsável pelo armazenamento de lipídios. Né? Então, o que, que vai ter nesse vacúolo? Vai ter lipídios. Né? Esses lipídios, eles são importantes armazenamentos, são importantes depósitos de energia para o nosso corpo. Você vai observar que aqui ó, tem uma mitocondriazinha, outra mitocondriazinha. Por quê? A mitocôndria nesse tecido, ela vai ser importante para a degradação de toda dessa parte lipídica aqui, quando necessário, tá? E aí, se tem lipídio, a gente fala de armazenamento, né? Esse armazenamento de lipídio, ele é importante porque é um armazenamento de energia, né? Então, a energia do nosso corpo, ela vai ser armazenada quando a gente come em excesso através desses lipídios. Mas esses lipídios também podem desempenhar no nosso organismo dois tipos, né, de proteção, que são a proteção térmica, ou seja, ele vai isolar termicamente o organismo. Se você pensar, por exemplo, no caso dos animais que hibernam, à medida que ele vai se alimentando nos períodos, por exemplo, de verão, né, de primavera ali e verão, ele vai voltar, ele vai sair, né, daquela toca, ele vai se alimentar bastante para poder aumentar a quantidade de tecido adiposo dele. Esse tecido adiposo ele é importante porque ele fornece ao organismo a proteção térmica que ele necessita, né? Ou seja, ele isola termicamente esse organismo. E também como proteção mecânica, tá? Por exemplo, nas nossas mãos, embaixo do tecido epitelial, abaixo da derme, você tem uma camada de tecido adiposo, que serve, né, como importante contra choques mecânicos, ok? As características gerais dele que eu já falei para vocês, né, que é a característica da célula. Você vai perceber que, diferentemente dos outros tipos de tecido conjuntivo, o tecido adiposo, as células elas ficam mais próximas umas das outras, ó. A célula ela fica bem próximazinha uma da outra. Elas são células próximas, quase justapostas. Não são justapostas, mas são quase. Esse tecido ele é bem irrigado, tá bom? Mas, entretanto, todavia, contudo, ele vai servir muito mais como armazenamento do que outra coisa no nosso organismo, ok? Do que outras funções. Quando a gente fala de tecido conjuntivo especial, um outro tipo deles é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso ele é composto principalmente por dois tipos celulares, os condroblastos e os condrócitos, tá bom? Lembra que eu falei? O condroblasto é a célula jovem, diferenciada diretamente da célula mesenquimatosa, e o condrócito, que são essas células, esses condroblastos que já tiveram uma diferenciação, eles já estão mais adultos, né? Eles já estão células mais maduras. Qual que é a função do tecido cartilaginoso? Ele vai ter como funções estrutural, sustentação e até mesmo a proteção mecânica dos ossos, tá? Então, entre uma articulação e outra, você vai ter essa proteção mecânica, tá? Quando para um osso
ele não roçar um no outro, você tem uma cartilagem que fica ali e que ela vai ser importante para que esse osso não sofra uma lesão, tá bom? E uma característica importante, que é diferente de todos os outros tecidos cartilaginosos, é que esse tecido cartilaginoso, tá, de todos os tecidos conjuntivos, ele tem uma diferença entre eles, dos outros, que ele é avascular. Ele não tem vaso sanguíneo entrando nesse tecido, tá bom? Então, como que ele é nutrido? Ele é nutrido principalmente por uma estrutura que fica em volta desse tecido, que é normalmente um outro tipo de tecido conjuntivo e que vai ser responsável pela nutrição dele, tá bom? Quando a gente fala de tecido cartilaginoso, a gente tem 3 tipos, tá bom? A cartilagem hialina, que é uma cartilagem mais dura, ok? Ela é uma cartilagem bem mais dura. Ela vai ter como uma grande quantidade de colágeno. Esse colágeno ele vai fornecer uma maior quantidade de resistência para essa cartilagem, tá? E você vai ter, por exemplo, essa cartilagem sendo muito importante porque ela compõe a partir dela, por exemplo, que alguns ossos vão fazer o crescimento, tá bom? Então, quando a gente falar aqui desse crescimento ósseo, tá bom? Do crescimento da pessoa, o que vai acontecer? Em determinadas regiões dos ossos, você vai ter uma parte de cartilagem que vai sendo substituída aos poucos, e essa cartilagem é a cartilagem hialina. Aonde que nós vamos ter? Principalmente na laringe, né? Na laringe, na traqueia, que vai formar os anéis da traqueia, né? E nos ossos, ok? Quando a gente falar aqui da cartilagem elástica, essa cartilagem é o que fornece para nós, por exemplo, uma maior elasticidade, né? Que permite você, por exemplo, movimentar o nariz, ok? Então, essa cartilagem, olha só, ela vai ser importante porque ela vai ter uma quantidade boa de colágeno, mas também de elástico. Aonde que a gente vai encontrar essa cartilagem elástica? Principalmente aqui no septo nasal, tá bom? E também na epiglote, né? Aquela parte da epiglote aonde faz o fechamento, né? E a abertura novamente, aonde a gente vai ter essas fibras elásticas, ok? E a cartilagem fibrosa. A cartilagem fibrosa, ela tem uma grande quantidade de colágeno, ela tem pouca matriz que não é colágeno, ela vai ter uma grande quantidade de colágeno e, por causa disso, ela é mais resistente. É esse tipo de cartilagem, por exemplo, que está aqui, ó, aqui na ligação entre as vértebras, mas também lá na ligação do pubis, né, que fica ali e faz essa ligação e é muito importante para o nosso organismo. Beleza, gente? Quando a gente fala de cartilagens, a gente tem esses 3 tipos, e eu coloquei essa tabelinha aqui para você ficar de olho em quais tipos de colágeno você vai ter principais em cada um dos 3 tipos de cartilagem, né? Em alguns vestibulares, como por exemplo o vestibular da Unirv, ele pode trazer o tipo de colágeno presente. Então, saber esses tipos de colágeno pode ser importante para esses vestibulares. O Enem não costuma cobrar, tá bom? Saber o que é esse pericôndrio. O que é o pericôndrio? É um tecido, conjuntivo que fica em volta e que faz a nutrição, principalmente dessas cartilagens, tá bom? Olha as localizações aqui que eu coloquei mais detalhadas para vocês, tá? Se você quiser acessar, tá nesse sitezinho aqui, essa tabelinha, tem algumas coisas que são boas no site dessa universidade lá, de questão de tecido cartilaginoso. Então, se você quiser dar uma olhada a mais, né, nessas coisas, vai lá, corre lá que vai ter algumas coisinhas, ok? Nos tecidos, como é que você vai ter aqui, ó? E essa parte aqui, ó, é o tecido cartilaginoso, né? Esse tecido cartilaginoso formado principalmente de cartilagem
hialina. Já essa aqui, você percebe, ó, que vai ter as células aqui, ó, as células aqui, e que ela é um pouco menos densa, ela pode ser mais flexível. E no caso da cartilagem, né, você percebe que ela tem uma grande quantidade de fibras. Ela fica mais densa a coloração, né? Beleza, pessoal? Então, quando a gente fala também de tecido conjuntivo, outro tipo de tecido é o tecido ósseo. E o tecido ósseo é ele quem é responsável no nosso organismo pela estrutura do nosso organismo, pela sustentação, pela movimentação, né? Porque o nosso organismo ele só se movimenta por causa dos movimentos de alavanca que nós temos entre os ossos, né? Pela proteção mecânica do nosso organismo, vide a caixa craniana, né? Então anota aí que eu não coloquei para vocês aqui, mas você pode colocar aqui que é mais uma importância. Ele, além de fazer parte da estrutura e da sustentação, ele também faz a proteção, né, do nosso organismo. A proteção dos órgãos que eu falo aqui, dos órgãos principais que estão localizados aqui no nosso tórax, mas também a proteção da caixa craniana, né? Então, é uma outra importância para esse tecido. Além disso, o tecido ósseo, ele é importante aqui, ó, por causa dos depósitos de minerais que nós temos nele, principalmente o fosfato, né, os fosfatos, o cálcio, o fosfato de cálcio, quando o nosso organismo libera os hormônios, né, lembrando lá, né, do nosso sistema endócrino, quando o nosso organismo ele libera a calcitonina, ou seja, para deposição de cálcio no osso, né, lá através da tireoide, ele libera a calcitonina para poder fazer essa deposição, né? Então, quando você tem a diminuição de cálcio no osso, você vai acabar liberando um pouco de calcitonina para que esse cálcio seja acrescentado. E aí, né, você tem essa deposição. Quando necessário esse cálcio para devolver para a nossa corrente sanguínea, você tem a liberação de paratormônio, que aí os osteoclastos, eles vão retirar esse cálcio da matriz extracelular e devolver, por exemplo, para a corrente sanguínea, ok? Beleza, pessoal? Lembrando aqui que os ossos mais longos, você vai ter a formação desses sistemas de Havers. O que é o sistema de Havers? Como é uma matriz sólida, você não vai ter uma movimentação muito grande de células aqui. Esses canais que vocês estão vendo aqui, ó, são, por exemplo, os canais formados pelos osteoblastos, tá? Então eles vão fazer canais que se comunicam com outros osteoblastos e ao fazer essa comunicação, quando eles se desenvolvem mais e eles ficam células adultas, eles retraem esses canais que ficam, né, eles são conhecidos como sistema de Havers, tá? Esse sistema de Havers, o que é? É quando você tem um vaso sanguíneo no meio e canais concêntricos que ficam nessas regiões, tá bom? Os canais que atravessam o osso no outro sentido, né? Porque o sistema de Havers, ele no sentido do osso, né? Então, o osso é longo, ele vai atravessar o osso no sentido longitudinal dele, né? Enquanto que no sentido latitudinal, você vai ter esses canais de Volkmann, que estão nesse sentido latitudinal aqui, que faz um corte sagital aqui, né, no osso, ok? Beleza, pessoal? E aí, alguns vestibulares podem trazer os tipos de ossificação, que no caso da endocondral é quando a ossificação no osso longo, tá? Essa ossificação vai substituindo a cartilagem que tem na epífise do osso, tá? Aqui, para uma calcificação posteriormente, tá bom? Lembrando que, no caso, isso aqui pode acontecer em ossos longos, tá bom?
Isso aqui acontece principalmente em ossos longos. Já essa calcificação intramembranosa vai acontecer principalmente em ossos chatos. Como assim osso chato? É chato igual eu? Não, ele não é chato igual eu. Ele é chato, por exemplo, aqui na nossa caixa craniana. Quando nós nascemos, nós temos a famosa moleira, né? Que são regiões onde tem uma grande quantidade de cartilagem e essa cartilagem ela vai sendo substituída aos poucos por tecido ósseo, tá bom? Importante para se estudar aqui, como que acontece o processo de osteoporose. O processo de osteoporose, ele acontece, por exemplo, por falta de vitamina D e cálcio e força o organismo a tirar maiores quantidades de cálcio do osso para poder depositar esse cálcio no sangue, por exemplo. Isso faz com que o osso ele acabe, em vez de ter aquela matriz óssea mais compacta e que fornece uma rigidez para o osso, esse osso acaba tendo vários poros, por isso osteoporose. Tá? Essa falta de vitamina D pode, no futuro, ocasionar a osteoporose, ok? Outras coisas importantes aqui, a falta de vitamina D e a falta de cálcio também podem levar, por exemplo, nas crianças, ao raquitismo, que são aqueles ossos mais sensíveis, né, que por qualquer coisa quebra e assim por diante, ok? Há uma associação entre vitaminas A e C nos ossos que é muito importante, tá? Para a deposição desse cálcio, para a formação da matriz óssea. A falta de vitamina A e vitamina C também levam, também levam a problemas na produção da matriz óssea, ok? Lembrando que a gente está conectando isso com o nosso estudo de nutrição, beleza? Olha só. E por último, mas não menos importante, a gente fala do tecido sanguíneo, quando a gente fala de tecidos conjuntivos, tá? Quem são os principais componentes do tecido conjuntivo? O plasma, que é considerado a matriz extracelular do tecido sanguíneo, tá? Lembra que uma das principais constituições do tecido conjuntivo é é a matriz extracelular. No caso do tecido sanguíneo, essa matriz aqui ela é constituída em mais de 50%, chega a constituir 60 a 65% do volume de sangue, tá? Enquanto que os demais elementos são os elementos celulares, né, também conhecidos aqui nas quebradas da onde eu moro, como elementos figurados. Quem são os elementos figurados? São as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas. Qual que é a função do tecido sanguíneo? A função do tecido sanguíneo é principalmente o transporte. Transporte de nutrientes, transporte de minerais, transporte de vitaminas, transporte de hormônios, né? Lembra que os hormônios caem diretamente na corrente sanguínea? Pois é, esse transporte ele vai ser muito importante, principalmente aqui na corrente sanguínea, ok? Quando a gente fala aqui de defesa, eu estou falando principalmente das células brancas, mas não só elas, tá? Que vão realizar a defesa do nosso corpo, ok? Não é responsabilidade única e exclusiva do tecido sanguíneo realizar a defesa, mas como as células brancas estão no sangue, a defesa celular, né, a imunidade celular, que daqui a pouco a gente fala dela, ela vai acontecer principalmente por causa dessas células brancas, ok? Da onde que o tecido sanguíneo ele se origina? Ele se origina da medula óssea vermelha, que fica localizada principalmente nos ossos grandes e na bacia também, tá? Nos maiores ossos do nosso corpo. Essa medula óssea vermelha, ela vai ser constituída de dois tipos principais de células, que são as mieloides e as linfóides. As mieloides, elas vão dar origem a diversos tipos celulares, tá? Enquanto as linfóides, elas vão dar origem a apenas dois tipos celulares, tá? Que são os linfócitos T
e os linfócitos B. No caso das mieloides, você vai dar origem aos eritrócitos, aos megacariócitos, aos monócitos, né? E aos granulócitos de maneira geral. Quem são os granulócitos? São 3 tipos aqui que nós vamos estudar, ok? Daqui a pouco a gente fala deles. Olha só. Então, esse quadrinho aqui, ele mostra melhor para a gente como que são formadas essas células. Então, nós temos uma célula que é indiferenciada, né? Lá na medula óssea vermelha, você tem essa célula indiferenciada, que ela é chamada de pluripotente. Ela vai se diferenciar ou em uma mieloide ou em uma linfóide, mas que a partir desse momento, o que vai acontecer? Elas já vão começar a dar origem a diferentes tipos de células. No caso da célula mieloide, ela vai dar origem ao megacariócito, né? E que o rompimento dele aqui, né, a degradação dele, vai fazer a formação das plaquetas no sangue, ok? Também vai ser responsável pela formação dos eritrócitos, que são as nossas células vermelhas do sangue, responsáveis pelo transporte tanto de oxigênio quanto de CO2, né? Lembrando que eu falei para vocês lá, quando a gente falou do sistema respiratório, como que o transporte de cada um deles aqui acontece, ok? Os granulócitos, né? Então você vai ter a formação de 3 tipos celulares, que são o basófilo, o neutrófilo e o eosinófilo. Por que a gente classifica eles dessa forma? Principalmente por causa do tipo de grânulos que eles vão ter e vão desenvolver aqui no citoplasma deles, tá bom? Enquanto que as células linfóides, elas vão se diferenciar em linfócitos, né? E esses linfócitos são diferenciados aqui em células T e células B, ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Bom, se teve alguma dúvida, volta, dá uma olhada na parte que você teve dúvida de novo, e qualquer coisa, lembrando que você sempre pode me procurar nas redes sociais aí, Sinal de Fumaça, nos próprios corredores da escola, viu? Se você conseguir me achar vez ou outra por aí. Olha só, o tecido sanguíneo, e aí a gente fala do tecido sanguíneo, a gente fala da composição do sangue, né? O plasma, ele vai ser constituído de uma solução aquosa. Isso é sem dúvida, né? E aí a gente fala do tecido sanguíneo, principalmente das células que tem nele. Uma hemácia, você vai perceber que ela tem esse formato bicôncavo, tá? Esse formato bicôncavo, ele é importante para a hemácia porque potencializa o transporte de oxigênio, tá bom? Por que ela tem esse formato? Justamente por causa da hemoglobina, tá? Que ela é formada por essas cadeias alfa e cadeias beta aqui, que em situações normais, lá dentro da hemácia, vai facilitar o transporte de oxigênio. Só que existem, por exemplo, as anemias, né? E uma anemia muito comum é por uma deficiência aqui na cadeia beta, por causa da substituição de um dos aminoácidos aqui, faz com que em condições de hipóxia, ou seja, de baixas quantidades de oxigênio, a hemácia ela adquira uma forma de foice, tá? Essa forma de foice é uma característica, né, chamada de hemoglobina S, que ela vai formar a hemácia falciforme, a vulgarmente chamada anemia falciforme. Nós temos vários tipos de anemia, tá? Vários tipos de anemia. E elas são classificadas de acordo com, por exemplo, a causa dessas anemias. Então, por exemplo, as anemias ferroprivas ou por carência, a carência de alguns nutrientes, como, por exemplo, vitamina B12 ou propriamente dito do ferro, né? Então, são anemias que são importantes por causa da deficiência de algum nutriente na nossa alimentação, ou por deficiência, por exemplo, de absorção, como é o caso da doença celíaca, né? Você vai ter outros tipos de anemia também,
que são, por exemplo, anemias genéticas, como as talassemias, tá bom? Que provocam no organismo uma dificuldade no transporte de oxigênio. Ok, pessoal? O que são de características no ser humano aqui? No ser humano, as hemácias elas são anucleadas. Isso é importante porque elas vão acabar tendo baixo consumo de oxigênio e potencializa o transporte desse oxigênio, tá bom? Então a hemoglobina ela é para esse transporte aqui, ok? Elas vão transportar os gases, lembrando que a hemácia ela acaba transportando sim o gás carbônico na forma da carbohemoglobina. Quando você tem a ligação de monóxido de carbono nessa hemoglobina, você tem a formação da carboxihemoglobina, que é um composto extremamente estável e que acaba inutilizando essa hemácia. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilos? Quando a gente fala da produção, olha como é que ela acontece. A partir de apenas um eritroblasto, né? Ó, de um eritroblasto, você tem a formação de vários eritrócitos, ok? E passa por diversas etapas. Você precisa saber essas etapas? Não, você não precisa saber, senão vai para um curso, por exemplo, como a medicina. Por quê? Porque lá na medicina você vai aprender a diferenciar cada uma dessas etapas aqui, inclusive, por exemplo, sendo, no caso da diferenciação das células brancas, você tem algumas leucemias, né, que são importantes. As células brancas do nosso tecido, também conhecidas como leucócitos, fazem a defesa do organismo, né? E essas células, elas são nucleadas. Elas são classificadas aqui em granulócitos e agranulócitos, tá? Vamos escrever aqui os granulócitos, ó, os granulócitos e os agranulócitos, tá? Os agranulócitos, eles são dois tipos, os monócitos e os linfócitos. Ah, por que elas são classificadas assim? É porque você, no microscópio, observa bem nos neutrófilos, eosinófilos e basófilos pequenos grânulos que existem ali e que são exatamente os lisossomos dessas células, tá? No caso dos monócitos e dos linfócitos, você quase não observa esses grânulos ao microscópio. Então, por isso que a gente chama eles de agranulócitos. No caso dos monócitos, eles ficam pouco tempo de vida ali na corrente sanguínea. Eles acabam fazendo um processo chamado de apedese, migrando para o tecido e formando as células, ou os macrófagos, ou as células dendríticas, ou, por exemplo, no tecido ósseo, eles podem formar os osteoclastos, ok? Com C. Nos linfócitos, nós temos principalmente dois tipos celulares aqui, né, que são os linfócitos T e os linfócitos B. Qual que é a diferença entre eles? É principalmente a função, tá? Enquanto os linfócitos T, eles vão estar em maior quantidade circulando, tá bom? Eles vão ter, qual que é a diferença entre eles? Os linfócitos T, eles vão amadurecer em alguns órgãos linfóides, principalmente, o timo. Por isso eles são chamados de linfócitos T. No caso dos linfócitos B, eles vão amadurecer ou na circulação, né, na circulação periférica, ou na medula óssea. Medula óssea, aqui em inglês, ela é chamada de bone marrow, tá? Bone marrow, que significa medula óssea. Por isso eles são chamados de linfócitos B, ok? O tecido sanguíneo, como eu já falei para vocês, eles têm os diferentes tipos, né, de células. Vamos falar das células de origem mieloide, então.
as células de origem mieloide, que são os neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos, cada um deles vai ter uma função diferente. No caso do neutrófilo, ele também pode fazer a diapedese, tá? Ou seja, migrar do tecido sanguíneo para os tecidos, e uma das principais funções deles é a fagocitose, principalmente de bactérias, tá? Eles são as células mais comuns que a gente vai encontrar no sangue. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Num exame de sangue, você vai lá encontrar neutrófilos totais, por assim dizer, tá? E os eosinófilos, né? Os eosinófilos, eles são células que também têm a capacidade de migrar para o tecido, mas eles têm uma capacidade maior de liberar alguns peróxidos. Esses peróxidos, quando eles se ligam, por exemplo, num parasito, num verme, por exemplo, eles acabam combatendo esse verme através desses peróxidos, tá bom? Eles também liberam uma boa quantidade de bloqueadores histamínicos. Esses bloqueadores histamínicos, eles atuam modulando a resposta, por exemplo, alérgica, tá? Quando você tem uma resposta alérgica muito forte, o organismo acaba liberando boa quantidade desses eosinófilos para ver se consegue modular esses histamínicos que são produzidos, por exemplo, pelos mastócitos, tá? Quando você tem uma deficiência de produção desses histamínicos ou deficiência de produção desses bloqueadores histamínicos, acaba produzindo algumas respostas de choque anafilático e por aí vai, tá bom? No caso dos basófilos, você tem a produção principalmente de histaminas e heparinas, tá? A função deles no organismo ainda não está muito bem esclarecida, tá? Além de liberar também esses glicosaminoglicanos, mas ainda não está muito bem estabelecida. Eles têm baixíssima quantidade deles presentes na nossa corrente sanguínea, tá? Mas eles são importantes de alguma forma. A gente ainda não sabe muito bem. E aí você observa, olha o tamanho dos neutrófilos, perceba o tamanho de uma hemácia e as plaquetinhas aqui, né? Para poder conhecer bem essa função, se você gostar, por exemplo, de anime, tem um anime chamado, Cells at Work, que é um anime muito bom para poder mostrar um pouco de cada uma dessas células, como que eles funcionam no nosso organismo, tá? Ele é bem bacaninha. Quando a gente fala aqui, dos monócitos, os monócitos, eles são células que acabaram de sair da medula óssea e acabaram migrando para o sangue. São células imaturas e eles têm vida curta na corrente sanguínea, porque eles acabam migrando para os tecidos. Perceba as diferenças dos núcleos, por exemplo, dessas células, tá? Para a gente poder falar. O núcleo dessa célula aqui, ele é mais num formato de ferradura, né? O núcleo dessa célula a gente quase não vê, mas ele forma, por exemplo, aqui, duas partes. O neutrófilo, ele tem um núcleo segmentado, já o eosinófilo aqui, você vai ter uma importante coloração rósea dele, tá bom? Beleza, gente? Olha só, para a gente poder identificar como que esses leucócitos, eles atuam no corpo, só o esqueminha para vocês. O linfócito, ele tem pouco citoplasma, e um núcleo muito grandão nele. Olha ele aí, Então você observa que muitas vezes você nem observa direito o citoplasma dele, né? Ele pode ser de dois tipos, né? Os linfócitos B e os linfócitos T. Sendo que os linfócitos B, eles são muito importantes na produção de anticorpos. Eles podem migrar para os tecidos e formar os chamados plasmócitos, ok? Esses plasmócitos, eles são muito importantes, principalmente na defesa do organismo, nos tecidos, ok? Os linfócitos T, hoje a gente conhece eles como de três tipos. Os T-CD4, que são considerados auxiliares, os T-CD8, que são considerados os citotóxicos, e inclusive eles são aqueles que estimulam a apoptose de células
que estão contaminadas com alguns vírus, por exemplo, e os reguladores, que modulam as respostas dos CD4 e do CD8, ok? Hoje, como os reguladores, eles são chamados de T-reg, tá bom? Eles hoje, a gente sabe que eles são muito importantes na gravidez, para modular essas respostas, para que essas respostas não sejam exacerbadas, ok? E por último, da parte de tecido conjuntivo, né, a gente tem o tecido, dentro do tecido sanguíneo, nós temos as plaquetas, que são muito importantes, porque elas é quem produzem a coagulação sanguínea, tá? Lembrando que a coagulação sanguínea são vários processos, são várias reações que acontecem e que elas são dependentes de um mineral chamado cálcio, tá? E de uma vitamina, ok? Essas duas coisas, se você tiver uma deficiência, acaba ocorrendo um problema na formação da fibrina, né? Se ocorre esse problema, a pessoa tem um quadro de hemofilia. Por exemplo, no caso da hemofilia, existem vários tipos, mas um deles é impedindo a formação, né, do fibrinogênio em fibrina, dessa conversão através da trombina. Existem outros fatores aqui que não são produzidos, por exemplo, aqui depois da conversão da tromboplastina, você tem a falha na conversão da tromboplastina em outros fatores coagulativos. E aí impede toda essa cascata, que é chamada de cascata de coagulação, a acontecer, formando então um quadro chamado de hemofilia, ok? Coloquei esse quadrinho aqui disponível em um livro de ensino médio, que serve para poder fazer um resumão daquilo tudo que a gente acabou de falar, ok? Caso tenha alguma dúvida, pausa a aula aí, dá uma olhada. É bom você anotar isso no seu caderno, porque a gente aprende mais quando a gente anota, beleza? Para a gente poder encerrar aqui, o Enem, vez ou outra, ele põe lá um determinado hemograma para você analisar. Então, ele vai pôr, por exemplo, o resultado, e esse resultado ele tem que estar dentro do valor referencial, para que a pessoa tenha, né, um parâmetro de comparação. Lembrando que isso são sempre médias, mas de maneira geral, olha só, o que você vai encontrar aqui? A contagem de hemácias, quando ela dá abaixo do esperado, você tem um quadro, por exemplo, de anemia, tá? Um quadro de anemia. Ou se a contagem, a quantidade de hemoglobina, ela foi abaixo do normal também, você tem uma anemia nesses casos, tá bom? Isso é importante porque ao identificar essa situação, o médico pode orientar, no caso, por exemplo, a pessoa tomar um determinado tipo de suplemento alimentar. Lembrando que esses valores são referenciais de acordo com idade, de acordo com sexo, tá bom? Então, tudo isso é referencial de acordo com os parâmetros que a pessoa tem. Então, para uma pessoa normal, qual que vai ser a diferença? Lembrando que esses valores referenciais também se aplicam na quantidade de leucócitos e na quantidade de plaquetas. Uma pessoa com baixa quantidade de plaqueta, se ela está com baixa quantidade de plaqueta, ela vai ter algum problema na coagulação, que é, por exemplo, o que acontece na dengue, né? A pessoa acaba criando aquelas petequias na pele e que são pequenas são algumas pequenas faltas de coagulação, os pequenos sangramentos, né, que vão acontecer na pele que ocasionam, então, essas microcoagulações. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta, e a gente volta já já com a parte do sistema imunológico, beleza? Já já a gente volta com ela na próxima aula.